Você quer saber por que a maioria dos homens nunca consegue o que realmente quer de uma mulher? Porque eles tratam mulheres como se fossem enigmas emocionais em vez de seres humanos previsíveis. Sim, previsíveis. E enquanto muitos continuam tentando adivinhar o que uma mulher pensa, os homens que entendem o jogo conseguem o que querem. Quase sempre. O segredo não é charme, beleza ou dinheiro. É entender o que desperta uma mulher emocionalmente e usar isso da maneira certa. As mulheres não reagem à lógica. Elas reagem à energia, confiança e atitude. Se você fala com hesitação, ela sente. Se você demonstra insegurança, ela perde o interesse. Mas quando você fala e age com uma presença firme, algo muda. O poder muda. Hoje, você vai entender exatamente como virar esse jogo e fazer as mulheres te darem o que você quer, 99% das vezes. O primeiro passo é entender que a energia masculina não é sobre ser agressivo ou controlador. É sobre presença. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que transmitem segurança, foco e direção, não por aqueles que imploram por atenção. Quando um homem entra em um ambiente com uma energia calma e confiante, as mulheres percebem instantaneamente. O erro de muitos é tentar impressionar demais. Falam alto, contam histórias exageradas, tentam mostrar valor em vez de simplesmente ter valor. A verdadeira energia masculina é silenciosa, firme e constante. É o tipo de energia que faz uma mulher ajustar o cabelo sem perceber, só porque sentiu a sua presença. As mulheres testam essa energia o tempo todo. Elas provocam, ignoram mensagens, mudam de humor, não porque querem te irritar, mas para ver se você se mantém no seu eixo. Se você reage, perde o controle. Mas se mantém o olhar firme, tranquilo e continua no seu ritmo, ela sente algo que raramente sente: respeito e desejo ao mesmo tempo. O segredo está em nunca ser emocionalmente instável. A mulher sente quando o homem se descontrola e, naquele instante, ela perde o interesse. Mas quando o homem continua calmo, é como se dissesse: nada do que você faz muda quem eu sou. Essa é a energia que comanda. Primeiro, imagine um cara que está saindo com uma mulher linda. Durante o encontro, ela começa a provocá-lo, dizendo que ele parece tímido demais. A maioria ficaria nervosa e tentaria provar o contrário. Esse tipo de reação mostra insegurança. Mas o cara que entende o poder da energia masculina apenas sorri e diz algo como: talvez eu só esteja economizando palavras para quando realmente valer a pena. Pronto. Ela sente algo diferente. Ele não está correndo atrás da validação dela, ele está confortável em ser ele mesmo. Esse é o tipo de atitude que muda o jogo completamente. Quando a mulher sente essa energia, ela automaticamente começa a te dar mais atenção, mais respeito e, sem perceber, começa a seguir o seu ritmo. É assim que você começa a conseguir o que quer, sem precisar pedir. A maioria dos homens fala demais tentando convencer uma mulher de que é diferente. Querem provar que são bons, interessantes ou sinceros. Só que quanto mais você tenta explicar o seu valor, menos ela acredita. Mulheres não são conquistadas com palavras, são conquistadas com coerência. Quando um homem fala pouco, mas suas ações comunicam confiança, isso cria mistério. O mistério desperta curiosidade. E curiosidade para uma mulher é o início da atração. Quando ela precisa imaginar o que você pensa, o que você sente ou o que vai fazer em seguida, ela fica mentalmente presa a você. É aí que o jogo vira. A regra é simples: fale menos, mas que cada palavra tenha peso. Um homem que fala pouco, mas tem presença, parece muito mais interessante do que aquele que tenta ser encantador com frases prontas. Uma mulher percebe quando o homem está tentando impressionar, e é nesse momento que ela se desliga emocionalmente. O verdadeiro controle vem da capacidade de observar, ouvir
e responder no momento certo. Se você se cala quando a maioria fala, você ganha poder. Porque o silêncio de um homem seguro vale mais do que qualquer discurso de um homem carente de atenção. Um cara sai com uma mulher e, durante o jantar, ela tenta provocar, dizendo que ele parece sério demais. Em vez de se justificar, ele apenas sorri e responde: Talvez eu só não fale o que todo mundo já diz. Ela ri, mas dentro dela começa a pensar: o que ele quis dizer com isso? Esse tipo de resposta cria tensão, curiosidade e respeito. O segredo não é falar bonito, é falar com intenção. Cada palavra deve deixar uma marca, mesmo que pequena. Quando você domina o poder do silêncio e da ação, as mulheres começam a competir pela sua atenção sem entender por quê. E quando isso acontece, você já ganhou. Porque quem consegue o que quer das mulheres não é o que mais fala, é o que mais impacta com menos esforço. Quando um homem demonstra pressa com uma mulher, ela perde o interesse instantaneamente. Isso acontece porque a pressa transmite necessidade, e necessidade é o oposto de valor. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm opções, que não correm atrás de nada, que sabem que o tempo joga a favor deles. Um homem com pressa quer resultados rápidos, quer a atenção dela, quer respostas imediatas, quer validação. Mas o homem que entende o jogo não precisa disso. Ele sabe que o verdadeiro poder está em esperar o momento certo. A mulher sente quando o homem está no controle do tempo. Quando ele não reage rápido às mensagens, quando não força uma conversa, quando não demonstra ansiedade. Esse tipo de calma faz ela se perguntar: por que ele não está correndo atrás como os outros? E nesse instante, a curiosidade dela se transforma em atração. Nunca subestime o poder da paciência. A mulher se envolve emocionalmente quando percebe que o homem não está desesperado. A pressa te coloca na posição de quem quer provar algo. A calma te coloca na posição de quem já tem algo. E o mais interessante é que quando você não demonstra pressa, a mulher automaticamente começa a investir mais. Ela passa a enviar mensagens primeiro, a puxar assunto, a tentar entender o que você quer. Tudo isso porque você se tornou um desafio. Primeiro, imagine um homem que conhece uma mulher incrível. Depois do primeiro encontro, ele não manda mensagem no mesmo dia, não insiste em marcar outro encontro logo em seguida. Ele continua vivendo sua vida, tranquilo. Dias depois, ela manda uma mensagem. Sumiu, né? Esse é o sinal claro de que ela já está pensando nele. Por quê? Porque ele não demonstrou necessidade. A mulher precisa sentir que está conquistando, não que está sendo caçada. Quando ela percebe que precisa se esforçar para te ter, ela começa a valorizar o que você oferece. A falta de pressa é uma das maiores armas que um homem pode ter, porque faz a mulher desejar exatamente aquilo que ela sente que ainda não tem. O segredo é simples. Quando você para de correr atrás, as mulheres começam a correr até você. O homem que tenta controlar o ambiente, controlar a mulher ou controlar tudo ao redor, acaba perdendo o controle de si mesmo. E quando perde o controle de si, perde o respeito. As mulheres testam a estabilidade emocional de um homem. Não porque são cruéis, mas porque querem sentir que estão com alguém sólido, alguém que não desmorona diante da pressão. O problema é que muitos confundem firmeza com arrogância. Querem dominar a conversa, impor a opinião, decidir tudo. Mas a verdadeira força masculina está em controlar o que acontece dentro de você, não fora. Quando um homem mantém a calma, mesmo quando é provocado, ignorado ou desafiado, ele automaticamente se torna mais atraente. A mulher percebe quando você está reagindo às emoções dela. Se ela muda o tom de voz e você muda o seu, ela sabe que te controla. Se ela percebe que te tira do equilíbrio facilmente, ela perde o respeito. Mas quando você se mantém no seu centro, com o olhar firme, fala pausada e sem alterar o tom, ela sente algo que nenhuma palavra poderia causar:
Confiança. Primeiro, imagine um cara conversando com uma mulher e, de repente, ela o provoca dizendo: "Você parece fraco." A maioria reagiria defensivamente, tentaria provar o contrário. Mas o homem que tem controle emocional apenas sorri e responde: "Talvez seja só porque eu não preciso gritar para ser ouvido." Essa resposta não é arrogante, é estável. Ela mostra domínio interno, e isso muda tudo. As mulheres se sentem seguras perto de homens que não explodem, que não se desesperam e que não reagem por impulso. Isso transmite uma força silenciosa, uma autoridade natural. Quando você domina suas emoções, o ambiente inteiro muda. A mulher te escuta mais, te respeita mais e até te deseja mais. Porque o homem que controla o próprio mundo interior é o único capaz de guiar o mundo exterior. Esse é o tipo de controle que nenhuma mulher resiste, o controle que vem de dentro. A mulher precisa sentir que está escolhendo você, não que você está tentando convencê-la. Quando um homem tenta se vender, implora por atenção ou busca aprovação, ele automaticamente perde o poder. Mas quando a mulher acredita que foi ela quem decidiu te querer, a conexão se torna muito mais intensa. Isso acontece porque, emocionalmente, as mulheres se apegam àquilo que sentem que conquistaram. O segredo é simples. Guie a situação sem parecer que está conduzindo. Crie espaço para ela investir, para ela se sentir parte do processo. Quando ela sente que te escolheu, a energia muda completamente. O desejo vem acompanhado de respeito, e o respeito é o que mantém o interesse. O erro de muitos homens é querer impressionar rápido. Querem provar valor, mostrar qualidades, fazer tudo certo. Mas as mulheres não se conectam com perfeição. Se conectam com autenticidade. O homem que não força, que é natural, que demonstra interesse sem desespero, faz a mulher baixar a guarda. Primeiro, pense em um cara que, durante uma conversa, não tenta ser engraçado o tempo todo. Ele ouve, responde com calma e deixa claro que tem o próprio ritmo. Aos poucos, ela começa a abrir mais o sorriso, se inclinar para perto, fazer perguntas. Na cabeça dela, parece que ela está conquistando ele. E isso é exatamente o que ele quer. Quando a mulher acredita que está no controle, ela relaxa. Mas o homem que entende o jogo sabe que esse controle é só uma ilusão. Ele conduz o ritmo de forma sutil, deixando ela pensar que está escolhendo. E quando ela sente que escolheu, a ligação se torna quase impossível de quebrar. A chave é: nunca force. Deixe ela sentir. Deixe ela investir. Deixe ela acreditar que foi uma escolha dela te querer. É assim que um homem cria algo que nenhum truque ou frase de efeito pode criar: conexão genuína. E quando essa conexão acontece, ela faz qualquer coisa para manter você por perto. As mulheres sempre dizem o tipo de homem que querem: gentil, carinhoso, compreensivo, romântico. Mas o que elas realmente sentem atração raramente é isso. Existe uma diferença enorme entre o homem que elas dizem querer e o homem que realmente as faz sentir algo. O segredo está em entender essa diferença. As mulheres são emocionais, e a emoção delas muda conforme o contexto. Hoje ela quer um homem doce, amanhã quer um homem firme, no outro dia quer espaço. Por isso, tentar se encaixar no modelo ideal que ela descreve é perda de tempo. Você acaba sendo previsível, e previsibilidade mata o desejo. O homem que consegue o que quer é aquele que entende o contraste, que sabe quando ser carinhoso e quando ser desafiador, quando ouvir e quando se calar, quando mostrar afeto e quando se afastar um pouco para gerar curiosidade. Esse equilíbrio é o que prende a mulher de verdade. Não é sobre fingir ou manipular, é sobre entender que o desejo feminino nasce da imprevisibilidade. A mulher precisa sentir que você é estável, mas nunca totalmente decifrável.
Ela precisa confiar em você, mas também sentir que pode te perder se parar de se esforçar. A pior coisa que um homem pode fazer é se tornar previsível demais. Responder tudo rápido, estar sempre disponível, agir sempre igual. Isso cria uma rotina emocional sem emoção nenhuma. Agora, o homem que alterna presença com distância, firmeza com leveza, cria movimento. E movimento é o que mantém o interesse. Você já percebeu como uma mulher pode dizer que quer um cara tranquilo, mas se apaixona por aquele que a faz pensar o tempo todo? É porque o coração dela não segue lógica, segue emoção, e o homem que entende isso não precisa mudar para agradar. Ele só precisa ser o tipo de homem que desperta a emoção certa, no momento certo. Essa é a diferença entre ser o cara que ela gosta e o cara que ela nunca esquece. Nada desperta mais o interesse de uma mulher do que a sensação de que pode te perder. É o gatilho emocional mais poderoso que existe. Quando uma mulher sente que você está 100% garantido, que vai estar sempre lá, ela relaxa. E quando relaxa demais, o esforço desaparece. Mas quando ela percebe que existe a possibilidade real de te perder, ela entra em alerta. O instinto de conquista desperta e ela começa a investir novamente. Isso não significa jogar jogos ou sumir de propósito. Significa viver de forma que ela perceba que você tem uma vida plena, com propósito, com movimento, que você não gira em torno dela. O homem que tem uma vida interessante não precisa fazer falta. Ele naturalmente cria isso, porque o tempo dele tem valor. Quando ele está ocupado, produzindo, evoluindo, se cuidando, ela sente que precisa merecer espaço na vida dele. E é aí que ela começa a lutar para se manter relevante. O erro de muitos homens é se entregar completamente muito cedo. Mostram tudo, falam tudo, fazem tudo. A mulher sente que já te entendeu e o mistério morre. Quando o mistério morre, o desejo vai junto. Deixar ela sentir que pode te perder não é crueldade, é equilíbrio. É lembrar que a mulher precisa de estímulo emocional constante para continuar envolvida. E você percebe isso facilmente. Quando você se afasta um pouco, ela começa a mandar mais mensagens, a querer te ver, a perguntar o que você anda fazendo. É o instinto dela dizendo: algo mudou e eu não quero perder isso. Então, viva de forma que ela saiba, mesmo sem você dizer, que você é um homem que pode seguir em frente a qualquer momento. Que se ela quiser estar com você, precisa continuar escolhendo isso todos os dias. Esse é o tipo de sensação que mantém o interesse vivo, o respeito firme e a atração constante. Porque toda mulher valoriza mais o homem que ela sente que pode perder, e nunca o que ela tem certeza que já possui. As mulheres se conectam mais com o que sentem do que com o que sabem. Quando você revela tudo, explica tudo e deixa claro cada intenção, mata o mistério que desperta o interesse. O homem que consegue o que quer entende que existe poder no não dito, no olhar, na pausa, no talvez. As mulheres gostam de decifrar, querem sentir que estão lendo sinais, que estão entendendo algo que ninguém mais entende. Quando você se torna previsível, a emoção some. Mas quando existe dúvida, ele me quer ou está só sendo educado? A curiosidade toma conta. Não é sobre manipular, é sobre entender como o cérebro feminino responde à incerteza. A incerteza cria emoção e a emoção cria apego. Quando você diz tudo, a mulher relaxa. Quando você deixa espaço para ela imaginar, ela começa a pensar em você. Os homens que mais atraem não são os que falam o tempo todo o que querem, são os que fazem as mulheres querer descobrir. É um jogo sutil de presença e silêncio. Um olhar que dura um segundo a mais, uma resposta curta que deixa margem para interpretação. Esses pequenos detalhes ficam na cabeça dela muito mais do que uma declaração direta. O erro de muitos é achar que precisam deixar tudo claro para parecerem transparentes. Mas a verdade é que o mistério gera desejo. O desejo vem da dúvida, e a dúvida mantém a mulher emocionalmente presa.
Por isso, mantenha um pouco de imprevisibilidade. Deixe ela sentir que ainda não te entende completamente, que ainda tem algo para descobrir. Isso é o que faz o tempo passar e ela continuar pensando em você. Ser um livro aberto pode parecer bonito, mas um livro que se lê em 5 minutos perde o valor. Agora, o homem que é uma história que se revela aos poucos, esse ela não consegue largar. Nunca revele completamente suas intenções. Faça ela sentir, imaginar e se envolver com o mistério de te entender. Muitos homens ainda acreditam que amar uma mulher é o bastante para fazê-la ficar. Que quanto mais carinho, atenção e dedicação oferecem, mais ela vai valorizar. Só que o mundo real não funciona assim. O amor não é o que mantém uma mulher interessada. É o respeito, a admiração e o desafio emocional. Quando um homem vive tentando provar o quanto ama, ele perde o equilíbrio e, sem perceber, se coloca em posição inferior. E uma mulher nunca respeita um homem que ela sente que pode controlar emocionalmente. Os homens precisam acordar para isso. A mulher não quer o cara que se dobra para tudo, que implora para ser notado, que faz de tudo para agradar. Ela quer o homem que tem o próprio caminho, que tem limites, que não aceita qualquer coisa só para manter a relação viva. A atração feminina não vem do bom moço previsível, vem do homem que ela sente que precisa merecer. Muitos homens confundem bondade com fraqueza. Acham que ser compreensivo é aceitar desrespeito, que ser paciente é tolerar tudo. E é exatamente aí que perdem o poder. Uma mulher precisa sentir que o homem tem espinha dorsal, que ele se impõe quando é necessário, que ele pode ser doce, mas também firme, que ele é empático, mas jamais submisso. Os homens precisam parar de agir como se o amor fosse suficiente para segurar uma mulher. O amor é apenas um ingrediente. O resto é respeito, presença e energia masculina estável. Quando ela sentir que você é capaz de ir embora se algo não estiver certo, ela vai começar a te valorizar de verdade. Então, pare de mendigar atenção. Pare de implorar para ser escolhido. Seja o homem que se escolhe primeiro. E deixa claro, com atitudes, que qualquer mulher que quiser te ter vai precisar se esforçar também. Porque enquanto você agir como se o amor bastasse, vai continuar sendo o cara bom, que ela só lembra quando o homem que ela realmente quer não está disponível. Um homem disponível demais se torna invisível. É simples assim. Quando você está sempre ali, sempre pronto, sempre acessível, a mulher inconscientemente te coloca em uma categoria emocional sem valor. O que é raro é valorizado. O que é constante é esquecido. As mulheres são atraídas por escassez, não por excesso. Se você quer ser desejado, precisa aprender a ser menos previsível e mais seletivo. O tempo que você oferece deve parecer um presente, não uma rotina. Um homem que vive a própria vida, que tem metas, que se desafia, que não gira em torno de uma mulher, naturalmente se torna raro. Ele não precisa fingir que é ocupado. Ele é. E quando uma mulher percebe isso, ela entende que estar com ele é um privilégio, não uma garantia. Quando um homem está sempre disponível, ele perde o elemento que mais desperta o desejo: a dúvida. A dúvida se transforma em imaginação, e a imaginação é o que mantém a atração viva. É por isso que o homem que se valoriza nunca se entrega por completo logo no início. Ele dá espaço, cria ritmo, deixa o tempo trabalhar a favor dele. Ser raro não é sumir ou fazer joguinhos, é ter propósito. É ter uma vida interessante o suficiente para que sua ausência seja notada. É ser o tipo de homem que, mesmo quando não está presente, continua sendo lembrado. As mulheres sentem quando um homem tem o próprio universo, e isso desperta algo profundo nelas. Elas não querem controlar esse tipo de homem, querem fazer parte da vida dele. Então, não seja o cara que está sempre pronto para responder, para se ajustar, para agradar. Seja o homem que aparece quando realmente quer e que, quando aparece,
muda o ambiente inteiro. Porque no final, o homem que consegue o que quer das mulheres 99% das vezes não é o mais bonito, nem o mais rico, é o mais raro. O raro sempre vale mais. No fim das contas, conseguir o que você quer de uma mulher 99% das vezes não tem nada a ver com manipular, mentir ou ser alguém que você não é. Tem a ver com entender o que realmente move as mulheres: emoção, energia e percepção de valor. E a verdade é que o homem que entende isso nunca precisa jogar. Ele só precisa existir da forma certa. Ele fala pouco, age com intenção e nunca tenta provar o próprio valor. Ele se torna o tipo de homem que as mulheres querem seguir e não o tipo que precisa correr atrás. As mulheres não se apaixonam pelo homem perfeito. Elas se apaixonam pelo homem que as faz sentir algo diferente. O homem que provoca emoção, que traz paz, mas também intensidade. Então, pare de tentar ser o que elas dizem querer. Seja o homem que desperta nelas o que elas nem sabiam que estavam procurando. Agora, me conta. Qual dessas atitudes você mais sente que precisa melhorar? Escreve nos comentários. Eu vou ler todos e responder pessoalmente. E se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, compartilha e, principalmente, se inscreve no canal. Porque aqui o objetivo é simples: te transformar no tipo de homem que nenhuma mulher esquece. E lembre-se dessa frase, a mais polêmica de todas. As mulheres não se apaixonam pelo que veem, mas pelo que sentem quando estão perto de você.